Bhagavad Gita, Paramahansa Yogananda, capítulo 12, A Natureza da Reta Ação, parte 3. A primeira medida no caminho para a sabedoria consiste em calar o anseio do ego de ostentar exteriormente e afirmar interiormente sua individualidade separada. Mais à frente no Gita, Krishna sugere várias maneiras pelas quais esse anseio pode ser amenizado e depois extirpado. Todas elas, esclarece Krishna também aqui, pressupõem que a pessoa busque respostas sobretudo dentro de si mesma. Nem a escritura substitui o esforço pessoal. 2.46. Para quem conhece Brahman, o Espírito Supremo, os Vedas são tão inúteis quanto um poço quando toda a terra em derredor está alagada. Há uma história sobre a vida de São Francisco de Assis na Itália. Uma mendiga idosa e quase cega pediu-lhe esmola. Não podia ver que o santo estava tão pobremente vestido quanto ela própria e que com toda probabilidade nada tinha para dar. Mas o fato de nada poder dar entristeceu-o. Lembrou-se então de que possuía ainda alguma coisa, seu surrado exemplar da Bíblia. Deu o livro à mulher, na esperança de que ela pudesse vender por algumas moedas, e orou quase em tom de desculpa: Senhor, para ajudar esta pobre anciã, despojei-me até mesmo da tua palavra. Uma voz dentro dele sussurrou-lhe: Francisco, plantei minha palavra dentro do teu coração. Não precisas de uma mera cópia escrita dessa palavra. Quer se trate dos Vedas, do Gita, da Bíblia ou de qualquer outra grande escritura, o importante é que a verdade de Deus esteja impressa nas páginas do coração. Pois é óbvio, Krishna alude aqui não apenas aos Vedas, mas a todas as escrituras verdadeiras de um modo geral. As referências aos Vedas, porém, enseja a oportunidade de tratar deles especificamente, sem romper o fio do comentário, acrescentando as ideias que Yogananda expressou a respeito dessa obra. Os Vedas são únicos entre as escrituras do mundo porque foram compostos numa idade áurea em que não havia, como hoje, diferença entre religião e experiência cotidiana. As pessoas, então, não necessitavam de lugares ou momentos especiais de culto. Em certo sentido, a vida em si era para eles um culto, e todo ato uma oferenda a Deus. À medida que a compreensão do homem foi diminuindo com o correr dos tempos, tornou-se necessário grafar as verdades que outrora as pessoas conseguiam trazer de memória sem esforço. Impôs-se, por esta época, uma explicação dos gunas, da dualidade inerente às coisas e do modo como tudo passou a existir. Na era da decadência, também pareceu oportuno prescrever ao povo práticas religiosas capazes de ajudá-lo cada vez mais satisfazer suas necessidades mundanas e afirmar seu ego. Rituais que lhes permitiam alcançar o que desejavam em termos de poder, amizades, filhos e sucesso, embora a consciência das pessoas se fosse toldando, substituía ainda um impulso espiritual em tudo que faziam. Criaram-se, pois, rituais que possibilitassem aos homens trabalhar em cooperação com os devas, seres astrais, anjos de natureza superior, e também com estes entes inferiores a fim de consumar seus objetivos. Hoje, a humanidade acabou por esquecer essas entidades superiores, ou pelo menos sutis, que de outra forma lhes proporcionariam alimento, bom tempo e energia para o sucesso, além de outros incontáveis benefícios que pessoas mais em sintonia com a natureza buscam como coisa natural. Há quem mofe dos espíritos da natureza, como as fadas, mas como afirma Swami Sri Yukteswar, citado em Autobiografia de um Yogi, eles realmente existem. A indiferença dos homens a seu respeito fez com que essas energias desertassem o nosso planeta. Essa é uma consequência natural do fato de tais criaturas permanecerem ignoradas.
Os cientistas sustentam, de fato, que os alimentos têm hoje menos energia do que há 100 anos. Os ambiciosos que tentam aumentar sua produção por meio químico ignoram que a vida depende da força vital e não do que carece dessa força. As entidades astrais em eras anteriores constituíam objeto de culto. A atitude de reverência é desnecessária, basta reconhecê-las e amá-las. Por que não? Pois devemos amar todas as criaturas de Deus como suas manifestações exteriores, reverenciá-las, porém, como sucedeu nos tempos de decadência, quando o entendimento humano fraquejou. É entrar passo a passo na consciência mercantil que diz: dou-te o que queres, desde que me des algo em troca. Assim, os espíritos da natureza, também eles dotados de ego, apreciam a atenção reverente e especial daqueles que os buscam para obter favores. Krishna, à época em que transmitiu o Bhagavad Gita a Arjuna, precisava ter em vista também esse defeito da consciência popular. Buda, que viveu possivelmente uns 2 séculos depois, advertiu o povo com veemência ainda maior sobre a dependência dos Vedas e seus rituais como alternativa à autopurificação. Em essência, diz Krishna nessa estrofe, não devemos propiciar os deuses menores das forças naturais, cuja atitude é ainda quid pro quo, no sentido de esperar algum tipo de pagamento material por favores prestados. O Senhor não é nenhum comerciante. Aqueles que verdadeiramente anseiam por Ele, nada pedem em troca, apenas oram desinteressadamente por seu amor. O que Krishna diz então é: buscai a experiência direta de Deus, não vos contenteis com menos. Também Jesus Cristo ensinou: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A quem persegue sinceramente a verdade é que Krishna se dirige aqui, como de resto na maior parte dessa grande escritura. Os que imploram favores menores a Deus estão pedindo um punhado de terra quando podem conquistar o reino todo. Obviamente, o problema na mente das pessoas é que elas imaginam possuir, mas Krishna deseja que elas se tornem. Só o ego pode possuir coisas, pelo menos na fantasia. A alma se torna uma com Deus e nessa unidade possui o universo inteiro. Uma grande santa da Índia foi certa feita convidada a visitar outro país. Por que eu iria lá? Replicou ela. Se lá já estou? 2,47. O agir nesta esfera de vibração é um dever, mas que o teu ego não cobice os frutos da ação. Não te apegues nem à ação, nem à inação. Sejamos como uma cotovia divina, que canta por prazer, sem tentar impressionar, nem obter coisa alguma de ninguém. Os que agem movidos pelo ego são enredados na teia de Maya. O universo passou a existir graças ao poder da vibração cósmica, o grande som de Om, enquanto a pessoa vive na esfera da manifestação e não se abisma no espírito. Acha impossível não agir de alguma maneira, o importante é agir corretamente. Para atingir a consciência divina, é necessário desapegar-se da ideia do eu e do meu. A consciência infinita parece finita no ego, como no átomo, mas isso não passa de aparência. O átomo não pode impedir-se de girar em sua realidade minúscula, mas o ego, por ser consciente, pode aspirar a livrar-se da manifestação vibratória. Como escreveu Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha, o yoga é a neutralização dos redemoinhos da paixão na consciência. O dever espiritual de todo ego é interromper o movimento que gera, libertando-se de pensamentos redemoinhantes, como o que quer que eu faça, faça-o em benefício próprio. Ser escravo da ilusão nada mais é que referir
constantemente aquilo que se faz, ou pensa, ou goza, ou sofre ao próprio eu. Não só a ação, mas também todos os prazeres do mundo e os padecimentos são contaminados pela ideia: sou eu quem faz, sou eu quem goza, sou eu quem sofre. E depois pela pergunta indignada: mas por que sou eu o sofredor? A solução não é impedir-se de agir. Algumas pessoas eremitas, por exemplo, pensam em evoluir espiritualmente sem nada fazer. Essa ideia é outra ilusão. Se temos de respirar, pensar e andar, como haveremos de ficar realmente nativos? O yogi que se senta imóvel e com fôlego contido em samadhi já é outra coisa. Para ir além da ação, precisamos mesclar nossa consciência ao som cósmico do Om, permitindo-lhe agir em nós e à volta de nós, até nos confundirmos com essa vibração infinita e depois, ultrapassando-a, nos diluirmos na serena consciência do Espírito Supremo. Mas na medida em que formos conscientes de nosso corpo, apenas nos ludibriaremos caso tentemos alcançar o estado de inação sem agir. Seremos apenas preguiçosos e embotados. Para chegar a Deus, é necessário primeiro agir sem motivos egoístas por Deus, não por recompensa pessoal. Com efeito, cumpre estarmos sempre ativos a serviço de Deus para desenvolver essa percepção aguçada, que só ela nos alça à supraconsciência. Os ociosos não encontrarão Deus. No entanto, em tudo o que fizermos, convém ter em mente que Deus atua por nosso intermédio. Lave o corpo, alimente-o, dê-lhe descanso, ou faça o que for preciso para mantê-lo saudável e cheio de energia. Mas pense sempre: é a Deus que estou servindo por meio desse instrumento físico. Até o gozo de um prato saboroso, uma bela paisagem e das boas coisas da vida tem de ser ofertado a Deus. Partilhe esses momentos com Deus, em vez de privar-se deles. O que se deve pôr de lado são os pensamentos. Estou fazendo, estou desfrutando, e mesmo sou eu quem sofre. Também na meditação é importante não levar em conta resultados, a fim de eliminar a tensão e o esforço que sobrevém quando tentamos nos concentrar. Eliminemos antes o pensamento: estou meditando. Pensemos de preferência: a vibração cósmica está reafirmando através de mim sua realidade. Através de mim o amor cósmico anseia pelo amor de Deus. Através de mim a alegria cósmica se rejubila em nosso infinito bem-amado. 2.48. Ó Dhananjaya, Arjuna, mergulha no pensamento do yoga, união com Deus. Sê desprendido no íntimo e permanece sempre o mesmo no sucesso ou no fracasso. A perfeita equanimidade da mente e do sentimento é ela própria a definição do yoga. E a gente para aqui neste mesmo capítulo e continuamos no próximo capítulo do mesmo, claro.